Olá pessoal, hoje estou com o Rodrigo Bresser, gestor da Bresser, um dos fundos da nossa carteira. Bresser, muito obrigado aí pela presença, pelo seu tempo. É sempre muito legal falar com gente inteligente, com novas ideias. Obrigado a você, Felipe. Ótimo. Bom, acho que seria legal a gente começar pela história do fundo, falar um pouco do fundo da Bresser em si, da sua história. Tá bom. A gente é uma gestora pioneira praticamente no mercado, né? Logo, claro que o mercado sempre teve várias fases de lançamentos de gestoras e empresas na área financeira, mas teve uma época que começaram realmente gestoras independentes, que eram puramente gestoras, que não eram bancos mais, né? E nós somos um dos pioneiros, né? A gente tem mais de 15 anos já no mercado e a gente sempre teve dois produtos, né? E duas estratégias, né? Um fundo de ações fundamentalista de longo prazo e outro um fundo multimercado, mas com foco muito grande em ações, né? Desde o começo, a gente montou uma estrutura de partnership e procuramos ter uma estratégia e um objetivo de ter clientes de longo prazo e procurar dar um bom rendimento nos momentos que o mercado permitia isso e procurar defender, ser absolutamente conservador para preservar capital nos momentos mais arriscados, seja por razões econômicas do Brasil, razões externas ou por razões políticas, né? De modo que a gente pensa como os nossos clientes, quer dizer, que eles querem ganhar dinheiro se tiver oportunidade, mas se preocupam muito em preservar o capital também, né? Nós tivemos muito sucesso, principalmente na gestão de ações, que é o nosso principal DNA. Temos uma equipe de ações, o nosso tempo todo é para olhar empresas no mercado e temos um fundo que em 10 anos rendeu mais de 1000%, tem uma das maiores rentabilidades aí do mercado, superando de longe, superando mais de 10% a cada ano o índice Bovespa, por exemplo, né? O que mais eu posso te contar aqui da empresa, né? Você fica muito próximo da empresa, é isso que eu gosto da sua análise, né? Qualquer movimento, qualquer mudança ali na composição, alguma tomada de risco ali que não necessária, você de fato vê isso e pode sair da posição. Acho que isso faz um diferencial bem grande acompanhar. Eu acho que o principal diferencial que a gente tem é uma análise muito profunda do mercado de ações, quer dizer, das ações em si, de cada uma das empresas, e acho que a gente tem um outro diferencial, que é também um conhecimento macroeconômico bastante grande. A gente faz bastante estudos macroeconômicos que acabam ajudando bastante a gente ter um cenário. E esse cenário ajuda a gente a olhar com bastante profundidade as empresas. E também a gente procura estar muito próximo dos nossos clientes, quer dizer, pensar com a mesma cabeça que os nossos clientes pensam, quer dizer, pensando como dono do dinheiro e sendo bastante conservador, pensando que aquele dinheiro que está aqui é todo o dinheiro do cliente, muitas vezes não é, mas como se fosse todo o dinheiro do cliente, a gente tem que tratar com o maior carinho para que ele possa ser preservado, né? Eu acho que na parte de análise de empresa, quer dizer, que é a parte onde a gente gera muito valor, analisando as empresas, escolhendo as empresas para comprar, a gente faz um trabalho muito profundo e olha muito qual é o negócio que a empresa está, como é que é os administradores da empresa, e a gente tem muita experiência em saber o que dá certo e saber o que não dá certo, quer dizer, estamos olhando realmente o negócio, estamos olhando muito além dos números da empresa, né? Estamos olhando com bastante profundidade aquele negócio e temos uma prática grande de identificar o que é um bom negócio, o que vai dar certo e o que não vai dar certo, né? E com isso a gente consegue separar bastante as empresas que vão ter sucesso e, portanto, as ações vão subir e são boas teses de investimento, das ações que não têm, das empresas que não têm tantas condições de se desenvolver e crescer no mercado. Rodrigo, cenário macro.
bem complicado o Brasil, lá fora uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Inflação de certa forma controlada, juros baixos. Quais são suas perspectivas para esse ano? Tá bom. Olha, o que a gente está vendo agora é uma casa arrumada, em grande parte. Ainda falta alguma coisa, mas a casa está arrumada. Só que o fato da casa estar arrumada não quer dizer que as coisas estão andando, né? Houve uma melhora significativa, ainda há espaço para mais, no endividamento das famílias. Quer dizer, então as famílias estão reduzindo, os indivíduos estão reduzindo o endividamento, as empresas também estão diminuindo o endividamento. Você tem regras agora, esse teto dos gastos aí que vai ajudar bastante a controlar os gastos públicos. Você teve um período de 3 anos onde as despesas públicas foram controladas de uma forma muito forte e você tem a taxa de câmbio num patamar razoável e que permite que você tenha um conta corrente muito equilibrado. Então você tem várias coisas assim que os fundamentos estão bons. O que falta é vir o crescimento. Por que o crescimento não está vindo agora? Quer dizer, o que precisa para melhorar? Precisa voltar a ter um crescimento de 3%, 4% ao ano. E nós temos condição de ter esse nível de crescimento de 3%, 4% ao ano durante vários anos. Mas isso ainda não começou. E eu acredito que a razão que não começou, a principal é que os juros, apesar de estarem baixos nominalmente, o juro real ainda está alto. Porque os juros, não adianta a gente olhar só a taxa de juros nominal, que é o 6,5% agora, né? A gente tem que olhar ela menos a inflação, para ver qual é a taxa de juros real. E a inflação está muito baixa. A inflação dos preços competitivos está próximo de zero, basicamente. Então a taxa de juros real está alta ainda. A taxa de longo prazo também está alta. Então isso torna o investimento mais caro também. E também os bancos não reduziram muito as taxas de juros ainda, né? Então os empréstimos estão muito caros ainda. Isso está fazendo com que essa queda na taxa de juros não seja refletida ainda numa melhora rápida nas condições de pagamento que permita que as pessoas e as empresas paguem as dívidas de uma forma mais rápida. Então eu acho que este é um dos motivos principais aí que a economia não está retomando ainda, né? E outros motivos que normalmente num ano como esse a economia tomaria se tivesse um grande crescimento internacional ou se tivesse um aumento dos gastos, se o governo estivesse gastando, estimulando a economia. Mas a gente sabe justamente que o governo corretamente não está fazendo isso, né? Então, quer dizer, o crescimento, a única forma que a gente tem de ter um crescimento forte é realmente com uma taxa básica de juros, essa que o Banco Central determina, muito baixa, abaixo do que está agora. Nós temos que ter uma taxa de juros aí, provavelmente para estimular essa economia na faixa de 2% ou 3%, senão não vai estimular. E um pouco mais de empréstimo também do setor bancário, que o BNDES não está emprestando, está diminuindo a quantidade, emprestou muito pouco, muito menos do que vinha antes. Os bancos do governo também não estão emprestando, então todo o peso fica nos bancos privados aí, e esses também não estão com um ritmo, com um apetite muito grande, né? Então nós temos que esperar. Na verdade, nós estamos com muito poucos instrumentos para estimular a economia, né? Mas os instrumentos básicos é da política monetária, o que a gente tem, que é o crédito, que depende do apetite de cada instituição, e a taxa básica dos juros, que depende do Banco Central. Eu acho que aos poucos está melhorando, então tem uma diretriz, uma intenção de aumentar o crédito e trazer crescimento dessa forma, mas ainda tem sido de uma forma muito lenta. Então isso está atrapalhando. Eu acredito que, bom, mudando um pouco também, né? Tem as eleições que estão atrapalhando também e o cenário externo que também estão atrapalhando. Quer dizer, enquanto você tiver esse cenário de eleição, também cria, não sabe qual vai ser o presidente, qual vai ser a política, então cria também
uma instabilidade grande aí que atrapalha um pouco o crescimento. Assim, então o que nós temos? Nós temos uma situação boa, uma fotografia aí que está boa no sentido dos fundamentos, mas a economia realmente precisa retomar, o desemprego é muito alto e o crescimento continua mais baixo. A gente esperava, muita gente no mercado, que o crescimento já nesse primeiro trimestre já tivesse maior, a economia estivesse acelerando num ritmo mais forte. Mas a gente tem condição, a gente imagina que seguindo essa política, a economia vai continuar acelerando, mas ainda num ritmo não muito forte. As expectativas aí de crescimento nosso que nós temos aí são menores até um pouco do que o mercado. Eu creio que talvez uns 2,5% de crescimento ali, né? Você acha que essa guerra comercial entre China e Estados Unidos pode impactar de fato, principalmente os países emergentes como o Brasil? Eu acho que lá fora a guerra comercial pode impactar um pouco, não tanto as nossas empresas, né? Quer dizer, se ela causar uma recessão, vai afetar os preços das commodities, e afetando os preços dos commodities, daí afeta algumas empresas nossas aí que basicamente dependem das commodities, né? Que os preços dependem. Mas não é um efeito tão grande, quer dizer, as empresas que vão realmente ser afetadas são aquelas empresas na Ásia, na China ou nos Estados Unidos que estão sofrendo dessa tarifa. Mas o cenário internacional, de um modo geral, ele tem algumas coisas positivas. O momento agora continua positivo, com um crescimento muito forte, mas a gente sabe que os Estados Unidos está numa situação de superaquecimento e logo vai ter que reverter isso. É uma questão de tempo. Então, realmente, o cenário internacional é uma coisa que preocupa, que vai continuar trazendo volatilidade. Nós vamos ver algumas correções no mercado, né? Eu acho que, olhando para frente, nós estamos numa situação melhor do que internacional. Nós temos uma estrada de crescimento para trilhar. Eles lá vão ter que, principalmente nos Estados Unidos, vão ter que parar um pouco com o crescimento. Ótimo. Bom, vamos falar agora sobre os fundos das duas classes nossas. Rodrigo, a casa tem duas classes de fundos, né, as principais do mercado. O fundo de ações e o fundo de multimercado. Uhum. Como que você monta os fundos, como é feita a alocação dessas estratégias? Tá. Bom, a gente tem a mesma equipe, né, que trabalha de análise, tanto de análise de empresas como análise macroeconômica, que são usadas para os dois fundos. E através do trabalho dessa equipe saem as recomendações, junto comigo, para elas, né? Quer dizer, basicamente, o nosso principal fundo é o fundo de ações, né? E que é um fundo fundamentalista. A gente procura restringir o número de ações, não é muito diversificado, para a gente poder conhecer bastante as empresas que a gente está investindo. São realmente investimentos de longo prazo que a gente faz. A gente procura ter posições grandes, que sejam significativas para a gente e que tendo um bom desempenho, dá um bom desempenho para o fundo, né? Então é quase uma mentalidade um pouco próxima de um fundo de private equity, que não investe num monte de empresas, e a gente não participa da gestão diretamente, mas participa no sentido de estar sempre perto, conversando, tentando entender, se perguntado, dando algum palpite também do que está certo, o que vai estar funcionando e tudo. Procuramos estar perto das empresas que a gente investe. Então é um número reduzido, procuramos deixar 10 empresas ou 12 empresas e posições grandes no fundo. Sempre não é uma coisa... sempre privilegiando um controle de risco também, quer dizer, se a gente não tem muita certeza, resgata alguma empresa, a gente fica um tempo com o recurso no caixa, escolhendo qual é o outro investimento que nós vamos fazer, não tem a necessidade de comprar e correr para outra empresa. A gente privilegia sempre empresas do mercado interno, né? A gente procura evitar comprar empresas que estão muito ligadas no setor de commodities, que a gente tem muito pouco controle do que pode acontecer. O próprio management da empresa tem muito pouco controle do que pode acontecer na empresa, então a gente procura evitar. E então empresas do mercado interno
que então, portanto, que conhecem o mercado brasileiro. A gente acredita na força do mercado brasileiro e no conhecimento que essas empresas têm aqui, na capacidade que elas têm de se desenvolver aqui e crescer ou junto com o mercado, ou ganhar mercado, ou usando o know-how que elas têm também conquistarem outros mercados, né? Então eu acho que o nosso critério básico aí, vamos falar 2 critérios que estão bem relacionados, né, para comprar uma empresa, é a competência da administração e dentro dessa competência a capacidade dessa empresa de ter uma posição dominante dentro do setor que ela atua, né? E ter uma boa diversificação, mesmo se estiver falando de 10 empresas, em geral as posições são no máximo 10%, não passam de 10% do fundo, e são empresas em geral em setores diferentes. Então você nunca tem mais do que 10 ou 15% num determinado setor da economia. Quer dizer, então se por acaso acontecer alguma coisa em um setor específico, a gente pode, quer dizer, não vai impactar de uma forma muito grande a carteira, porque tem uma diversificação para os diversos setores da economia, né? No multimercado você tem uma estratégia diferente? Você opera juros, moedas, como que você faz essa estrutura? A gente opera um pouco, no multimercado funciona assim, a gente tem a mesma carteira, né, que o fundo de ações, mas posições menores, bem menores, que a gente compra e vende junto. A mesma carteira, que é uma carteira de ações que nós estamos comprados. E depois, como é um fundo que pretende ter um risco bem menor no ponto de vista de um risco sistêmico de mercado, quer dizer, ele procura acompanhar muito menos as variações, as altas e baixas do mercado, a gente monta posições vendidas também. E que essas posições, elas são de 2 naturezas. Ou é no índice, de um modo geral, que é uma forma rápida de você, no índice Bovespa, você fica vendido no índice. Então a nossa carteira, que a gente acredita que é uma carteira que tem condição de, no médio e longo prazo, ir melhor do que o índice, contra o índice, e o fundo ganha diferencial disso. Ou então em posições específicas. Então, por exemplo, nós temos comprado uma determinada empresa porque nós gostamos muito daquela empresa. Tem outras empresas que podem até ser boas, mas a gente acha que não tem tanto potencial de valorização, a gente fica vendido em algumas dessas empresas com uma posição, de modo que a gente diminui bastante o risco para notícias e eventos e situações específicas que possam ocorrer naquele setor. Porque se for uma coisa que ocorre no setor como um todo, você vai ganhar ou vai perder numa ponta, mas vai uma compensar a outra, basicamente. Então, realmente, a gente vai ganhar na capacidade de escolher, de estar comprado naquelas que são realmente as melhores e diminuir bastante o risco. Então, uma coisa que a gente gosta também de fazer é ficar vendido em algumas posições específicas, né? Outras estratégias a gente faz também um pouco. Eu acho que talvez diferente de outros fundos, a gente procura posições mais estruturais de longo prazo. Se a gente gosta muito de, por exemplo, tem uma convicção que os juros vão cair muito mais rápido, que a gente percebe que está previsto pelo mercado, a gente monta uma posição, mas com objetivo mais de longo prazo. Nós não temos uma estratégia de curto prazo de entrar e sair no mercado de juros e de câmbio, e nem no mercado de bolsa, né? Nós somos realmente eu acho que o nosso diferencial é mais análise de médio e longo prazo do que operar eventos de curto prazo específicos. Rodrigo, posições do fundo de ações e multimercado, como estão formadas, como está a situação? Os fundos estão indo bem, o desempenho está bom esse ano, nos últimos 12 meses? Uhum. O desempenho está bom, esse ano também está bom, nos últimos 12 meses também. A gente, como eu falei, nós gostamos mais de empresas que são muito bem administradas e focadas no mercado interno, né? Eu vou te dar 3 exemplos de empresas que a gente tem na carteira e que há bastante tempo. Uma delas, bom, na área do setor de bancos, é o Banco Itaú,
pela qualidade de gestão, pela posição forte que ele tem, pela diversificação das receitas que ele tem, diversos tipos de produto, em todos eles ele é muito forte, e ao mesmo tempo tem uma estrutura de controle de custos e de gestão, sistemas realmente muito eficiente e trabalha muito com processos de uma forma muito boa, e isso reflete no que a gente vê, quer dizer, o valor e a rentabilidade que ele tem ao longo do tempo. Quer dizer, então, realmente, apesar do tamanho que ele tem, ele consegue ser muito competente nos mais diversos setores e produtos que ele atua. Essa é uma posição que a gente tem há muitos anos, muitos anos. O outro que a gente acredita muito na empresa e vê uma gestão de uma forma excelente, a gente tem posição também nas lojas Renner. A gente já conhece o Galor há 20 anos, acompanha todo o processo que ele vem desenvolvendo na empresa, e realmente é uma empresa também que consegue criar, através da equipe que ela tem, uma qualidade de gestão que permite ela estar sempre ganhando mercado, se expandindo e tendo alto retorno. E eu acredito isso muito à qualidade dos administradores e principalmente do Galor, que é a pessoa que fala mais pela empresa, realmente impressiona muito. E, então, em momentos muito difíceis como esses últimos anos, ela foi capaz de crescer as vendas nas mesmas lojas e tudo mais de uma forma bastante alta. Parecia até que não tinha recessão, né? A gente acredita agora que, saindo da recessão, ela vai continuar esse nível de crescimento. Também uma eficiência muito grande e um forte foco em agradar o seu cliente, uma atenção muito grande ao seu cliente e uma responsabilidade muito grande em todas as decisões que tomam, né? Uma outra empresa que nós temos na carteira, há menos tempo, mas já faz algum tempo também, que eu acho que vale a pena ressaltar, é a Localiza. Quer dizer, empresa, há muito tempo que essa empresa é um case de sucesso muito grande e ela continua assim. Quer dizer, recentemente ela comprou a Hertz, e então a Hertz, que é uma empresa, uma referência a nível mundial. Aqui no Brasil a Hertz era pequena e optou por fazer uma associação, na verdade vender a operação dela para a Localiza. Ela tem tido novos competidores, são competentes também os novos competidores, mas mesmo com a entrada de novos competidores, ela tem conseguido ter uma taxa de crescimento muito forte e uma rentabilidade também muito forte. Quer dizer, é uma empresa que tem perfeitamente condições, numa retomada do crescimento, de continuar expandindo e ganhando bastante dinheiro. Você queria falar sobre as posições? Então, as principais posições, se pudesse falar um pouquinho do multimercado, você está posicionado numa moeda, dólar nesse momento de tanta tensão política no Brasil? Olha, a gente não está posicionado em dólar, nem comprado nem vendido. A gente tem as posições de juros de longo prazo, acreditando que as coisas vão caminhar bem e que, portanto, vai ter um ganho. A taxa de juros no longo prazo vai ser menor do que a taxa do que o mercado está vendo hoje. Quer dizer, a gente acredita que estruturalmente a taxa de juros no Brasil vai cair. Quer dizer, já foi o tempo onde você tinha uma taxa de juros estruturalmente alta no Brasil. Se a gente olhar para frente, você tem uma situação fiscal muito favorável, né, de equilíbrio, até uma necessidade de um equilíbrio fiscal, e esse equilíbrio fiscal, eu creio que é a principal razão. No passado, a falta de equilíbrio fiscal era a principal razão para você ter juros altos, né? Juros reais altos. Agora não tem isso, e então você não tem um estímulo fiscal grande, e então basicamente não há necessidade de você ter juros reais altos. A inflação está muito sob controle também. Então, a inflação está muito baixa, não tem razão nenhuma para ter juros reais altos daqui para frente. Então a gente acredita que isso vai acontecer. A taxa de câmbio ela vai continuar oscilando um pouco e tudo mais. Eu acho que na medida que a taxa de juros real
continue a cair, a gente pode ver o câmbio depreciar um pouco, mas também não há nenhuma razão em termos de fundamentos para que o câmbio esteja num patamar mais depreciado do que está hoje. Quer dizer, se você olhar a quantidade de dinheiro que está entrando no Brasil e com o aumento do crescimento vai entrar mais dinheiro ainda, não existe uma força, uma pressão de mercado para que o câmbio deprecie, né? Basicamente o movimento de câmbio vai depender um pouco com a crise lá fora, o que acontece com essa guerra comercial, com o movimento de normalização das taxas de juros do Fed e também um pouco com as preocupações e incertezas em relação à eleição. Tirando isso um pouco de lado, né? A gente acredita que o câmbio deve ficar nesse patamar, ou até se você conseguir reduzir os juros reais aqui no Brasil um pouco mais, você pode ter um pouco mais de saída nesse lado, um pouco mais de equilíbrio no portfólio das pessoas, uma diversificação maior internacional. Mas nesse momento nós não estamos vendo nenhum movimento forte nessa direção. Então, acho que basicamente câmbio não é uma posição que a gente queira ter nesse momento, é mais juros, sim. Juros, acho que os juros reais de longo prazo continuam sendo uma boa alternativa, embora a gente também vai ver volatilidade nessas posições ainda. Com certeza. Pessoal, hoje estivemos com o Rodrigo Bresser, no Papo com o Gestor. Rodrigo, mais uma vez queria agradecer pelo seu tempo. Muito obrigado por tudo. Obrigado a excelente vocês. Trabalho aí, pelo seu tempo. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a você, Felipe. Ótimo.